Amém, igreja? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga me espera. Que bom, né? Êxodo é fácil de achar, né? Êxodo capítulo 27. Eu quero ler com você o verso 4, o verso 3 e o verso 4. Amém? Vamos lá, queridos. Assim diz a santa palavra do Senhor. E far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. Amém? Só até aí. Pai Santo, fala conosco nessa noite, que eu diminua nessa noite e que tu cresças para a glória do teu nome. Tua presença é real aqui nesse lugar, eu sinto Deus aqui. Senhor, que eu possa estar conectado com o teu coração para que eu possa estar conectado com o teu coração para discernir e entender aquilo que o Senhor tem a trazer para o coração da tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Queridos, semana passada eu estava na casa de um pastor, grande amigo, que eu conheço há mais de 21 anos. Estava lá num tempo de comunhão com ele, com a sua família, conversando, projetando algumas coisas para esse ano. E eu fui abençoado com um churrasco muito excelente na casa desse amigo pastor. Ele preparou com muita excelência, não só para mim, mas para minha esposa também. Enquanto eu estava lá na casa desse grande amigo, na casa desse grande homem de Deus, na varanda da sala dele, na varanda não, na sua área, né? Perto da churrasqueira, tinha um quadro lá. E nesse quadro tinha a figura do tabernáculo. E eu fiquei olhando para aquele quadro, comendo churrasco. E tudo pra gente tem um lado natural. Amém ou não amém, igreja? Somos naturais, né? A gente come bem, né? É hora de comer, é hora a gente come. Mas com aquele quadro ali na minha frente, eu não posso ignorar o lado espiritual que há dentro de mim. Então eu estava numa mistura de emoções lá, me alimentando do churrasco natural, me alimentando da comida natural e olhando para aquele quadro, me alimentando também de algo sobrenatural que Deus estava plantando no meu coração. E queridos, no Antigo Testamento, se tem algo de muita relevância e se tem algo tão emblemático no Antigo Testamento, é o tabernáculo. Deus, ele dá essa ordem para Moisés, né? Nós conhecemos já todo o contexto do Antigo Testamento, né? Os hebreus, eles vão para o Egito para buscar comida, né? Não 12, mas os 11 filhos de Jacó, né? José já está lá na frente, foi vendido pelos seus irmãos. Eles vão ao Egito para buscar comida, né? Quando eles chegam lá no Egito, o governador do Egito já é José, né? Mas eles não reconheceram José, porque José já estava totalmente diferente daquele menino que eles venderam para os midianitas. E aí, alguns anos depois, ele já vê um outro homem lá no Egito. E aí, mais à frente, José chama os seus irmãos, chama seu pai, chama toda a família para irem para o Egito, porque no Egito havia muita comida, porque José era o administrador, José era o grande gestor lá no Egito. E aí a Bíblia diz que passa um tempo, José morre, passa mais um tempo, toda aquela geração morre,
A gente vê isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, né? Passou-se um tempo e não só José morreu, mas todos os seus irmãos morreram e toda aquela geração morreu, né? Os hebreus, né? Judeus ainda não, mas hebreus ainda permanecem no Egito por aproximadamente 430 anos. Deus, com mão forte, tira esse povo de lá, através de Moisés. Êxodo capítulo 3, nós vemos Deus chamando Moisés para Moisés voltar para o Egito, né? Vale a pena a gente relembrar que Moisés havia matado um egípcio, e aí ele foge para Midian, né? Passam-se 40 anos, né? Lá em Êxodo capítulo 2, a gente não tem esses detalhes do tempo, mas lá em Atos dos Apóstolos, né? Se você em casa com calma ler, meditar no livro de Atos, né? Atos capítulo 7, talvez um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, né? Pregação de Estevão. Lá em Atos capítulo 7, Estevão vai detalhar para a gente o tempo e a cronologia da vida de Moisés. Ele fica 40 anos no Egito, servindo ali junto com o irmão, que era dos filhos, né, do faraó da época. Depois ele foge para Midian, ele fica mais 40 anos em Midian, e aí ele volta para resgatar esse povo no Egito. A gente vai ver lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, isso, capítulo 34, que é o último capítulo do livro de Deuteronômio, a gente vai ver o relato, né, da morte de Moisés. Moisés morre com 120 anos. Então a vida de Moisés é dividida em 3 blocos de 40 anos. Ele fica 40 anos no Egito, depois ele fica mais 40 anos em Midian, depois ele volta para o Egito para resgatar esse povo, e aí ele fica os últimos 40 anos na sua vida, que é no deserto, guiando esse povo para a terra prometida. Amém ou não amém? Quem entende isso aí diz amém. Amém. Então Moisés, nos seus últimos 40 anos de vida, Moisés já com 80 anos de idade, ele assume o desafio de Deus de retornar para o Egito e ser o grande protagonista da retirada desse povo da terra do Egito. Ele assume esse desafio com 80 anos de idade. E aí ele é usado por Deus, ele vai tirando esse povo. Já conhecemos todos os textos. Êxodo capítulo 20, a gente vê ali Deus estabelecendo os seus estatutos, os seus mandamentos. E aí Êxodo capítulo 25, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, né? A gente lê o capítulo 27. Amém ou não amém, igreja? Amém, né? Êxodo capítulo 25, eu acho que é um capítulo que vai trazer muito entendimento para a gente agora, nesse início de mensagem. Êxodo capítulo 25, verso 1, o texto bíblico diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e peles de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão. Sinto Deus aqui, aleluia, e me farão o quê? Eita Deus, e me farão um tabernáculo, e me farão um santuário, em outras versões, e habitarei aonde? No meio deles. Eita, e me farão um tabernáculo, e habitarei no meio deles. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Logo nas primeiras palavras nesse versículo, irmão, eu entendo que se eu construir, ele vem. Presença. Se você construir um lugar para Deus, seja onde for, ele vem. Rafael, mas você não imagina a atmosfera que é no meu trabalho. Constrói lá, terra.
Rafael, você não imagina a atmosfera que é na minha casa. Ah, é? Tua casa é atribulada? Constrói um lugar para Deus lá. Presença. Se você construir, ele vem, meu irmão. Mas não pode ser do meu jeito. Não é de acordo com o que eu acho que é certo. É do jeito dele. É da maneira dele. Amém, igreja? Na continuação do texto, no verso 9, o texto diz assim: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo, aleluia, para modelo do tabernáculo e para modelo, que isso? E para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vira para o irmão do teu lado e com todo carinho fala para ele: meu querido, existe um modelo. Existe um modelo, existe um padrão. E esse padrão não sou eu que estabeleço. Esse padrão, aleluia, presença de Deus. Esse padrão é estabelecido pelo próprio Deus. Não adianta eu com os meus achismos, com as minhas teorias, achar que eu vou organizar da maneira certa. Não vou. Existe um modelo. Vira para o irmão do teu lado de novo, fala para ele: meu querido, tem que ser do jeito dele. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente está tentando montar do nosso jeito. Do nosso jeito não vai rolar. Não vai rolar do nosso jeito, tem que ser do jeito dele, para modelo. Repare que a palavra modelo aparece 2 vezes em um único versículo. Quem reparou isso aí, diz amém. Verso 9, vamos ler de novo. Olha o que diz o texto. Conforme tudo que eu te mostrar, para o quê? Modelo. Do tabernáculo e para o quê? Modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Irmão, se a mesma palavra repetir uma ou mais vezes em um único versículo, essa palavra é importante. A palavra é muito importante. Então existe um modelo pré-determinado por Deus. Amém? Amém. Moisés constrói. Deus, a partir do capítulo 25, vai passando para ele as medidas. Eita. Os tamanhos, a organização, como vai ser estabelecido esse tabernáculo. Deus vai passando para Moisés. Deus vai falando da arca. A arca era o símbolo maior da presença de Deus. A arca ficava num lugar santíssimo. O tabernáculo ele era dividido em 3 grandes partes. A primeira parte era o átrio, ok? O átrio ele media do seu comprimento de uma ponta até a outra 50 metros de extensão. Amém, igreja? O átrio media de uma ponta até a outra 50 metros. Depois em casa você vai ler, né? Agora não, para a gente não perder muito tempo aqui na leitura, a proposta não é essa. Em casa com calma você vai ler, o tabernáculo todo media 50 metros, todo o pátio. Ok? Ok. Dentro do pátio tinha uma tenda. Na tenda, a tenda media 15 metros. Olha só. Então eu tenho 50 metros de todo o tabernáculo, seu comprimento total, e uma tenda que está dentro dele de 15 metros. Ok? Ok. No átrio eu tenho 2 móveis. Eu tenho o altar do holocausto e eu tenho a bacia de cobre dentro do átrio. Ok? O altar do holocausto ele é de cobre. Ele é de bronze em outras versões. A bacia, onde os sacerdotes se lavavam para poder entrar no lugar santo que ficava na tenda, era de cobre também. Então dentro do átrio, todos os elementos são de bronze ou cobre. Amém ou não amém? Amém. Então repita comigo. No átrio, todos os elementos são de bronze ou cobre. Amém? Amém. No lugar santo, a história muda. Eita. Ah, Jesus querido. No lugar santo, dentro da tenda, todos os elementos são de ouro. Eita. E não há nenhum material na natureza
que representa tanto a essência de Deus do que o ouro. No lugar santo, a gente tem o primeiro lugar, ou o primeiro átrio do lugar santo, que é o lugar santo. No lugar santo nós temos 3 móveis, ou 3 mobílias. A primeira é a mesa dos pães, que ficava no lado direito, ok? Ao centro, na frente do sacerdote, ficava o altar do incenso. E à esquerda ficava o candelabro. Amém? Amém. Nós temos mais 3 elementos. E lá dentro, no lugar santíssimo, depois do véu, ficava o lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo ficava a arca do testemunho. E é lindo quando você vai entendendo cada simbolismo, cada medida que Deus vai passando para Moisés. É muito detalhe, irmãos, que Deus vai passando. Se o átrio tem 50 metros de comprimento, todo o comprimento do tabernáculo tem 50. Se a tenda, onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo, tem 15 metros de comprimento, eu já tenho uma aplicação prática. Olha aí. Olha aí. Se no átrio todos os elementos são de bronze, de cobre, e só tem 2 elementos lá, que é o altar do holocausto e a bacia, e esse átrio ele tem 50 metros de comprimento e a tenda tem 15, eu entendo que aonde eu estou nesse relacionamento com Deus? Será que eu estou vivendo uma vida de átrio? No átrio tem, tirando os 15 metros da tenda, 50 metros menos 15, qual é o resultado da soma que temos? 35 metros. Amém ou não amém, igreja? Amém. Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita. Irmão, se eu estou eita Deus, se a minha vida está muita vontade, se eu tenho muitas coisas para eu poder escolher, se eu tenho muitas opções para poder escolher, pode ser que eu esteja no átrio. E no átrio eu não desfruto da presença. Agora na tenda que tem 15 metros, na tenda onde é apertado, na tenda, aleluia, Jesus, onde todos os elementos são de ouro, lá na tenda é onde Deus se revela. E tem muito crente, tem muita gente que está se acostumando com o átrio, com o oba-oba do átrio. Está muito bom aqui, não estou sendo cobrado aqui, irmão. Vem para o lugar santo. Glória. Aqui dentro do lugar santo, dentro da tenda, como são 15 metros, meu irmão, você vai ter que viver uma vida ali de acordo com aquilo que Deus quer para você. Vai ter que... Ai, Jesus querido. Vai ter que cortar algumas amizades que vão te... Eita, Senhor. Te tirar da presença, vai ter que cortar. Vai ter que cortar, aleluia, alguns prazeres que você tem, que às vezes no estilo, vai ter que cortar. Está disposto a isso, irmão? Mas às vezes a gente só quer viver só o átrio, só os 35 metros. Lá no átrio, irmão, qualquer um pode andar. O ofertante entrava no átrio, podia entrar no átrio. O sacerdote podia, podia. Agora, lá dentro só os sacerdotes e sumo sacerdote. E Pedro, 1 Pedro capítulo 5, se não me falha a memória, Jesus. Não, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro vai dizer que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Irmão, se eu sou sacerdote, Deus me dá acesso ao lugar santo. Deus me dá acesso ao lugar santíssimo. E como o André tocou aqui, o véu se rasgou. Irmão, existe um lugar de intimidade acessível e disponível para nós todo dia. Existe um lugar de intimidade, existe um lugar de glória acessível para nós todos os dias, mas a gente se acostuma a ficar no átrio. Porque no átrio eu tenho 35 metros. No átrio eu posso fazer da minha vontade. No lugar santo não, no lugar santo eu tenho que me adaptar àquilo que Deus traz para a gente. Amém, igreja? Deixa eu correr, senão a gente vai ficar aqui explorando os detalhes e também a proposta não é essa. Quando a gente chega no capítulo 27, que a gente leu e que escolhemos como
base para a mensagem de Deus nessa noite, a gente lê o verso 3 e o verso 4. Amém ou não amém, igreja? Amém ou não amém? Amém, né? O verso 3 ele vai dizer assim, ó: far-lhe-ás o quê? Far-lhe-ás o quê? Também. Amém ou não amém, igreja? Amém, né? Também, na língua portuguesa, é conjunção aditiva, né? Conjunção aditiva, ela está acrescentando algo que foi falado antes. Ok? Ok. Então, eu não vou começar aqui. Eu preciso começar lá do versículo 1. Capítulo 27 do livro de Êxodo, no verso 1, o texto bíblico diz assim: farás também, né? A gente repete aqui de novo também, né? Quer dizer, ele não começou o raciocínio dele ali no altar. Ele já falou outras coisas antes. Ok? Ok. Mas vamos nos deter aqui só ao altar do holocausto nessa noite. O texto diz assim, capítulo 27, verso 1. Farás também o altar de madeira. De madeira de cetim. Outras versões vai dizer madeira de acácia. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura. Entre parênteses, será o quê? Quadrado. Será o quê? Será quadrado. Irmãos, só o altar do holocausto, grava isso. Se você trouxe papel e caneta, anote isso aí. Se você não trouxe, tenta gravar na tua mente aí. Só temos 2 mobílias, só 2 mobílias, em todo o tabernáculo todo, que são quadradas. O tabernáculo, ele já é de forma retangular. Porque o tabernáculo ele tem 50 metros de comprimento e 25 de largura. Nós temos um retângulo aqui. Amém ou não amém, igreja? Amém, né? Um retângulo ele tem 2 lados iguais. Quer dizer, de 4 lados de um retângulo, 2 lados são iguais e os outros 2 lados também são. Amém? É diferente de um quadrado. No quadrado, os 4 lados são iguais. Quem entende isso diz amém. Então, em todo o tabernáculo, já começando pelo tabernáculo, ele já tem um formato de retângulo. Ele tem 2 lados iguais aqui e 2 lados iguais nas outras extremidades. Quando a gente entra no lugar santo, a gente tem o altar, que é a mesa dos pães. A mesa dos pães também é retangular. Depois em casa com calma você lê. Quando a gente entra lá no lugar santíssimo, ok? O sumo sacerdote, quando ele entra no lugar santíssimo, tem a arca. A arca ela é de madeira, coberta com ouro, e a arca também é retangular. Só 2 móveis no tabernáculo são quadrados. Quais são esses móveis? O altar do holocausto e o altar do incenso. Repara que todo altar é quadrado? Eita. Por que todo altar é quadrado? O altar é quadrado para você conseguir traçar 2 linhas, eita, das suas extremidades e dá a impressão de um X. Um X, quando você vira e coloca ele de pé, dá a intenção de uma cruz. Todo altar vai te remeter para o sacrifício. Ó. Porque no retângulo, não dá para você desenhar um X perfeito. O X do retângulo, ele vai ficar comprimido. Se você tentar colocar ele em pé, não vai parecer uma cruz. Agora, o X de um quadrado, coloca um X de um quadrado em pé, vai parecer com uma cruz, sim. Então, todo altar são quadrado. O altar do holocausto e o altar do incenso. Tirando esses 2, todos os outros são retangulares. Amém? Amém. Então, aqui, por isso que Moisés, ou o escritor aqui de Êxodo, ok? Ele coloca entre parênteses: o altar será quadrado, de 3 côvados a sua altura. Verso 2, o texto diz assim: e farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça, com o mesmo, e cobrirás de cobre. E aí a gente chega no verso 3, que diz assim: far-lhe-ás também as suas o quê? As suas o quê, igreja? Caldeirinhas. As caldeirinhas são para recolher a sua cinza. Então vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui do início. Deus ele manda estabelecer o tabernáculo, Moisés faz. Deus nesse tabernáculo estabelece alguns modelos, tamanhos diferentes, objetos diferentes, porque já existe um modelo no céu. E Deus quer trazer esse modelo para a terra, para ele poder habitar nesse tabernáculo. Amém ou não amém, gente? Amém. Moisés faz tudo conforme, com todas as medidas de aquilo que Deus passou para ele fazer. Amém? Amém. Aqui no altar
do holocausto, que fica no lugar, que fica no átrio do tabernáculo, que é a primeira peça ou primeira mobília que o ofertante se deparava ao entrar dentro do tabernáculo, o altar ele é de bronze. Repare que ele é de madeira e ele é coberto com bronze e ele é quadrado. Ok? Ok. No verso 3 ele vai dizer, e far-lhe-ás também as suas caldeirinhas. Então, queridos, se o altar ele é quadrado, se num quadrado os quatro lados de um quadrado são iguais, então eu consigo traçar um X. Ok. O X ele vai me lembrar da cruz, vai me lembrar de sacrifícios. Ok. Eu entendo que o altar sou eu. O altar, eita, assim como o tabernáculo, hoje, nos nossos dias, somos nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O apóstolo Paulo fala isso, né, lá na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 17, né? Quando ele chega em Atenas, ele vê a cidade tão entregue à idolatria, o apóstolo Paulo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Conhecemos esse texto. Tem uma outra referência do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo fala assim, não sabeis vós que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus vai punir essa pessoa. Então nós hoje somos esse templo, porque nós somos, aleluia, habitáculo, nós somos tabernáculo para o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Hoje nós somos esse tabernáculo, hoje nós carregamos todo esse modelo que Deus estabeleceu lá atrás. Então dentro do tabernáculo eu entendo que sou eu. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, né, ele vai dizer que se a nossa casa desse tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, né? É um novo templo, né? Um corpo glorioso lá no céu esperando por nós. Mas enquanto estamos aqui na terra, somos esse tabernáculo terrestre que carregamos a presença do Senhor dentro de nós através do seu Santo Espírito. Então eu entendo que o altar que vai me lembrar da cruz aponta para mim, aponta para a minha vida. Porque Jesus também disse, quando a gente vai lá para os evangelhos, né? Principalmente o evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, né? Capítulo 11, melhor dizendo. Jesus diz assim, vinde a mim. Vinde a mim quem? Todos. Todos os que estáis, ou os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos. Lá em Mateus capítulo 16, a gente vê o vinde após mim, que é diferente do vinde a mim. Uma coisa é o vinde a mim, uma coisa é você vir como você está. Mas quando você vem, não permaneça como está. Então uma coisa é o vinde a mim, outra coisa é o vinde após mim. Que lá em Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, já mudou. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, primeira coisa. Então dentro de um evangelho genuíno, a palavra renúncia precisa fazer parte da tua vida. Amém, igreja? Vira para o irmão do teu lado com todo carinho e fala para ele, meu querido, se você quiser viver um evangelho genuíno, renúncia tem que estar sempre na tua vida. Sempre. Quem quiser vir após, quem quiser copiar as minhas pisadas, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ponto 1. Tome a sua o quê? Tome a sua o quê, igreja? Cruz. Então cruz tem muito a ver com aqueles que querem viver um evangelho genuíno. E para fechar o raciocínio, Jesus diz, e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. 3 grandes passos que você precisa fazer todos os dias para seguir a Jesus. Amém? Então uma coisa é o vinde a mim. Eu venho como eu estou, mas eu não permaneço como eu estou, porque o evangelho precisa mudar a minha vida. O evangelho precisa transformar a minha vida, como o pastor Samuel pregou aqui domingo, né? É aquela metanoia, mudança radical. Como João Batista pregou, arrependei-vos. Arrependimento lá no grego é metanoia, é mudança radical, irmão.
Então, se o evangelho não me mudar, se o evangelho não me transformar, tem alguma coisa muito errada aí. Se você não assumir essa transformação que o evangelho produz, tem alguma coisa muito errada aí. Então eu entendo aqui nesse texto que o altar do holocausto também representa a minha vida, porque se ele vai apontar para a cruz, e Jesus disse que eu tenho que levar todo dia a minha cruz, então no altar eu faço ofertas todos os dias. Nesse altar que também representa a minha vida, eu preciso ofertar todos os dias. Ok? Ok. E aí dentro desse altar, ou junto com esse altar, não existe só o altar, existem os utensílios desse altar, que vão me ajudar, que vão me auxiliar no decorrer da minha vida. O primeiro utensílio que nós lemos aqui são as caldeirinhas. As caldeirinhas, a função dela está muito explícita aí no texto. Se a gente lê aí, vai dizer no verso 3, far-lhe-ás também as suas caldeirinhas. As caldeirinhas são para o quê? São para o quê, igreja? Recolher a cinza. Então essa primeira peça do altar do holocausto está muito clara e explícita a sua função. As caldeirinhas são para recolher a cinza. Cinza essa que era produzida pela madeira que todo dia o sacerdote colocava no altar. Amém? Vamos lá para o livro de Levítico, para esse raciocínio ficar mais claro. Levítico capítulo 6, acho que sim. Vamos lá, queridos, abra sua Bíblia aí. Livro do Levítico capítulo 6, verso 8. Do verso 8 em diante, o texto bíblico diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Outras vestes, depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada o quê? Cada o quê, igreja? Cada manhã. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem. Repare de novo que não é do meu jeito. Oh, glória. Quem entende isso diz amém, igreja. Existe um modelo e existe ordem. Na casa do Senhor, na vida com Deus, tem que ter ordem. Se eu abrir mão da ordem, a coisa vai desandar. Então o sacerdote tem que trazer lenha cada manhã, e sobre ele, sobre o altar, colocará em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá o quê? Uma vez ou outra. É isso que está escrito, igreja? O que está escrito, igreja? O fogo arderá o quê? Continuamente sobre o quê? E não se apagará. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim: tem lenha nesse altar, irmão? Oh. Tem lenha aí? Porque o fogo quem acende é o próprio Deus. A gente tem um texto aqui de Levítico, o mesmo livro, lá no capítulo 9, né? Capítulo 10, a gente vai ver a morte de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, que oferecem fogo estranho. Então o fogo, não sou eu que trago fogo, agora a lenha, a lenha eu trago toda manhã. E se lenha é proveniente da madeira, e se a madeira vem da árvore, e lá no Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado... Se a lenha vem da madeira, se a madeira vem da árvore, lá no Salmo 1 vai dizer que eu serei como árvore
Então eu entendo que a madeira também sou eu. Irmão, tem muitas figuras, tem muita coisa aqui para a gente falar, e a proposta não é essa noite. Amém, igreja? Então eu entendo que a madeira sou eu. Ok? Ok. No altar, que representa a minha vida, também sou eu. Então eu coloco madeira, eu coloco a minha vida disponível todo dia. Eu me gasto para Deus todo dia, e Ele manda o fogo. Terra, eu coloco a madeira, aleluia, e ele vem com fogo, vira para o irmão do teu lado e pergunta para ele de novo: tem madeira aí, meu irmão? E se tiver madeira vai ter fogo, irmão. Às vezes a gente quer o fogo de Deus e a gente não coloca a madeira. O que é madeira? Madeira é você, é a tua disposição de vida. Eita, é o teu sacrifício de vida, é a tua disposição de acordar de madrugada, é a tua disposição, em meio a 24 horas que você tem de trabalho, separar umas horas para Deus. Mas o dia tem 24 horas, e eu trabalho 24 horas e esqueço de orar. Você não está apresentando madeira, e quer fogo assim? Eu só trabalho. Que hora que você vai apresentar madeira? Então a madeira também sou eu, irmão. Quando eu me apresento diante do altar, Deus vem com fogo. Então o sacerdote tem que colocar todo dia madeira, ele tem que se colocar, ele tem que se doar todo dia para Deus vir com fogo. E aí o altar vai, eita! E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia, Jesus! Se é para o Senhor, pode aplaudir, irmão. Oh, glória. Eu quero o fogo de Deus na minha vida, eu quero o poder de Deus na minha vida. É dia da gente buscar poder, mas eu não apresento madeira. Como é que vai ter fogo se não tem madeira, se não tem lenha? Se não tem disposição? Se eu não separo um tempo para ler, para meditar, para orar? A gente está muito online, a gente está muito conectado, a gente está muito ligado aqui e pouco ligado aqui. Tem horas em casa, irmão, quando eu vou estudar, eu deixo meus celulares do outro quarto e vou para um quarto só eu e Deus, irmão. Celular, meu trabalho, fica no outro quarto. Fica tocando lá, meus clientes me ligando. Irmão, se eu não fizer isso, eu vou contaminando tudo. Se eu não fizer isso, irmão, como é que eu vou pedir fogo para a minha vida? Deixa eu continuar. Então a gente já entendeu, vamos voltar lá para Êxodo capítulo 27. Então a gente já entendeu aqui que nesse altar a gente vê primeiro as caldeirinhas, porque as caldeirinhas são para recolher a cinza. Cinza essa proveniente do fogo que foi estabelecido pelo próprio Deus. E aí as cinzas vão virar aquele carvão, né? Vai virar aquela coisa que não vai ter mais utilidade. E aí vem as caldeirinhas para recolher a cinza, porque no outro dia tem que colocar lenha de novo. Eita. E a lenha de ontem não serve para hoje. Ah, mas ontem eu dei 2 horas para Deus. Ontem você deu 2 horas. E hoje? A lenha de ontem não serve para hoje. Tem que recolher a cinza de ontem e colocar madeira no dia seguinte, porque o fogo tem que arder continuamente. Amém? Amém. Então vai dizer aqui no verso 3, que as caldeirinhas são para recolher a cinza. E as suas pás, que é na continuação do versículo 3, vai dizer: e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de quê? De cobre. Repare que ao contrário das caldeirinhas, que o texto dá uma aplicação prática para elas, a gente não tem aplicação prática para as pás. Amém ou não amém? Amém. A gente não tem uma aplicação prática dentro do texto, tá? Estou falando do texto. A gente não tem uma aplicação prática para as pás, não temos uma aplicação prática para as bacias, não temos uma aplicação prática para os garfos e também não temos uma aplicação prática para os braseiros. Porque no início do versículo 3 vai dizer que as caldeirinhas são para recolher a cinza. Ok. E as pás?
As pais, ele não explica por quê. A gente vai ver isso no decorrer dos outros livros, do livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômio, até lá em Samuel. Primeiro Samuel, a gente vai ver isso lá quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, né, eles vão oferecer, ou quando eles roubavam do sacrifício. Quem lembra dos textos? Nossa igreja conhece a palavra, né? Vai dizer que os filhos de Eli, eles faziam o quê? Sacrifícios assados? Não, sacrifícios cozidos. Estando o moço do sacerdote cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo, garfo tem aqui, e fazia o quê? E dava com ele na panela ou no caldeirão. Então eu tenho aplicação prática lá em 1 Samuel, que são os garfos, ok? E nas bacias, porque as bacias funcionavam como uma espécie de caldeirão, porque não só existia sacrifícios assados, ok? Amém ou não amém, igreja? Quem entende isso diz amém. Existiam sacrifícios assados, existiam sacrifícios cozidos, ok? Então a gente entende aqui que as caldeirinhas, elas eram para recolher a cinza, as pás eu imagino que era para fazer, né? Tipo, como se fosse uma espátula ali, tirar toda aquela sobra da madeira do dia anterior. As pás faziam isso. As bacias funcionavam como caldeirões, ok? Para oferecer os sacrifícios cozidos, porque nem todos os sacrifícios eram assados, ok? Os garfos eram para fazer realmente esse papel de pegar os sacrifícios, virar o sacrifício, né? Fazer daquela espetada na carne, daquela espetada no sacrifício. Eita! Dentro da nossa vida, dentro do altar da nossa vida, às vezes Deus manda uns garfos. Às vezes Deus manda uns garfos para dar umas espetadas na gente. É meio que Penina, né? Penina falava com ela, você não tem filho não? Você não pode não? Eu posso dar muitos filhos para Eucana. É o garfo, ficar ali espetando. Às vezes, dentro da nossa vida, não só tem as pás para recolher. Às vezes, eita! Dentro da nossa vida com Deus, não só tem aqueles caldeirões ali que vão nos cozinhando, né? Aqueles sacrifícios cozidos que vai demorando. Irmão, tem hora que Deus faz aquelas provas que demoram, né, irmão? É diferente quando você assa uma carne na grelha, ela vai assar rápido, do que quando você coloca uma carne para cozinhar, irmão. Donas de casa, quem entende isso diz amém. A da grelha vai assar mais rápido, amém ou não amém? Amém. Aquela da cozinha, que está cozinhando, vai demorar um pouco mais. Tem situações na nossa vida que Deus nos deixa ali cozinhando. Sacrifícios demorados. Deus está demorando. É Deus te cozinhando nesse altar. Olha aí. Às vezes aquelas provas rápidas, né? É Deus te assando. Tem hora que Ele vai nos cozinhando. Mas fica tranquilo, que está tudo no controle dEle. Seja o sacrifício assado ou cozido, Deus está no controle, irmão. Amém, igreja? Vamos voltar para cá. Então, no verso 3, vai dizer as pás, as bacias, os garfos que a gente entendeu e tem os braseiros. O braseiro, a interpretação é prática. O braseiro é aquele que me leva para mais perto do fogo. Eita! As amizades que você tem estão te aproximando mais do fogo ou estão te tirando dele? Porque se as bacias são para retirar a cinza, se as pás são para ajudar também a recolher a cinza, se as bacias também são ali para cozinhar o sacrifício, se os garfos são para dar aquelas alfinetadas, para tirar o sacrifício, para estar mexendo no sacrifício, como os filhos de Eli faziam, lá em 1 Samuel capítulo 2, né? Quando o moço do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e dava no sacrifício. Os braseiros são aqueles que me levam para perto do fogo. Os braseiros são aquelas pessoas, oh Deus, são aquelas partes do sacrifício que me deixam ali perto do fogo. Oh, glória. Quantos tem aqui um amigo braseiro, hein, meu irmão? É tão bom ter um amigo braseiro. É tão bom você falar com alguém, você dividir com alguém. Eita! Você divide com ele aquilo que você está passando e ele está te entendendo. Não, estou junto contigo nisso aí, meu irmão. Estou no fogo junto com você. A gente vai queimar junto aqui, meu irmão. Tá difícil para você, tá difícil para mim também. Vamos queimar junto aqui. São os braseiros, aqueles que estão perto do fogo.
Amém, igreja? Amém. Eu preciso terminar essa mensagem com o versículo 4 que a gente leu. O versículo 4 vai falar do crivo. Porque no altar do holocausto, que é quadrado, o altar do holocausto que vai me lembrar da cruz, o altar do holocausto que vai me lembrar de sacrifício, que é uma vida cristã diária, nesse altar tem bacias, nesse altar tem pás, nesse altar tem garfos, nesse altar tem caldeirinhas, nesse altar tem braseiros, aqueles que vão me aproximar do fogo, mas nesse altar também tem que ter crivo. Crivo? O que é crivo? Crivo, vamos ver. Verso 4 vai dizer: e far-lhe-ás também um crivo. Um crivo de cobre em forma de? Em forma de quê, igreja? Em forma de rede. E farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. O crivo era como se fosse uma peneira. O crivo era como se fosse uma peneira que ficava no meio do altar do holocausto. E essa peneira fazia a divisão daquilo que eu estou oferecendo com aquilo que está sendo queimado. O crivo fazia a separação com aquilo que eu estou oferecendo, que é a minha vida como sacrifício dentro desse altar, com aquela brasa que está sendo produzida ali de baixo. O crivo fazia a separação. O crivo aponta para o discernimento. O crivo, Senhor. O crivo aponta para a santidade. Porque uma coisa é aquilo que eu estou oferecendo diante de Deus. Outra coisa é aquilo que está embaixo. A lenha que está sendo produzida lá embaixo. A importância que Deus tem ao falar para Moisés: Moisés, faz um crivo. Faz um crivo, senão as partes do sacrifício vão cair lá junto com a lenha. Eu não quero que misture. Eita. Faz um crivo, Moisés, para ter separação entre aquilo que você oferece e aquilo que está sendo queimado. Às vezes na nossa vida a gente perde esse crivo. E a gente mistura santo com profano. Senhor, às vezes na nossa vida a gente perde esse crivo e a gente faz a coisa tudo misturada. Às vezes a gente perde esse crivo e deixamos de fazer a coisa do jeito certo, da maneira que Deus quer. Constrói, tem que ser assim, assim, assado, tem que ser quadrado, tem que ter as pecinhas para te ajudar nesse sacrifício, mas também tem que ter um crivo. O crivo, vai te mostrar quando você está errado. O crivo, que é a palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo fala lá também em 1 Coríntios, como um espelho. A palavra vai te confrontar. Olha aqui você diante da palavra. Tá certo? Essa é a imagem que Deus quer para você? Esse foi o projeto que Deus projetou para você? Esse é o papel do crivo. O crivo separava aquilo que estava sendo queimado daquilo que estava sendo produzido fogo. Quem está entendendo isso diz amém, igreja? Às vezes a gente mistura tudo. A gente vem trazendo, a gente às vezes tenta trazer o mundo para dentro da igreja. Às vezes a gente tenta trazer o mundo para dentro da nossa casa. A gente mistura os valores e não tem um crivo. O que você vai separar, irmão? O que é santo e o que é profano? Amém, igreja? Que o Espírito Santo nessa noite, aleluia, possa ministrar mais ao teu coração. Que o Espírito Santo nessa noite, com essa palavra que está ministrando aqui no meu coração, que ele possa cada vez mais fazer-nos entender que nós estamos no altar. A nossa vida é um altar. A nossa vida é um altar constante. Nesse altar eu preciso colocar lenha todo dia. Nesse altar tem elementos que vai me fazer colocar em ordem esse altar. Tem as bacias para recolher as cinzas. Tem hora que tem que recolher cinza. A lenha que eu coloquei ontem, ela já queimou. O sacrifício já foi queimado dentro dela. Ela já virou cinza. Já virou carvão podre que não serve para nada. Tem que tirar o carvão que não vai produzir mais fogo, mais brasa, irmão. Tem que tirar.
São os acúmulos que a gente vai acumulando. São as experiências passadas. Ai, ontem eu era. Ai, ontem quando eu cheguei aqui na igreja eu era. Olha, irmão, tira. Isso é cinza, irmão. Vamos buscar hoje. Vamos buscar a brasa de hoje. Vamos colocar madeira de hoje. Cinza, é cinza, irmão. Já queimou, já ofereceu, é cinza. Coloca a madeira de hoje. Suas caldeirinhas para recolher a cinza. As pás para ajudar nesse processo. Os garfos para dar uma virada no sacrifício. Os caldeirões para a hora dos sacrifícios cozidos. Que tem hora que não vai ser rápido. Tem hora que vai ser cozinhando. Senhor, me tira rápido dessa... Não. Tem hora que é sacrifício cozido, irmão. Tem hora que não é churrasco. Tem hora que é carne assada. Cozida, melhor dizendo. Demora. Mas também tem os braseiros. Os braseiros são aqueles que te ajudam em todo esse processo. Os braseiros são aqueles que vão te entender em todo esse processo. Eu não posso me esquecer do crivo. Porque tem altar, tem caldeirinhas, tem pás, tem garfos, tem bacias, tem braseiros, tem tudo isso. Mas também tem que ter crivo, irmão. Se não tiver crivo, eu misturo tudo. Se não tiver crivo, eu perco a essência com Deus. Se não tiver crivo, se não tiver palavra, não vai adiantar nada disso. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.